estamos há 10 anos no mercado e a Revi significa Rede de Valor para Inteligência Empresarial, é o nome de uma metodologia que eu criei em 2008 para trabalhar a inteligência empresarial nas empresas, com foco em inovação e resultados. A Revi, turma, para quem também não conhece, atua nas áreas de inteligência empresarial ou inteligência aplicada a negócios, a inteligência competitiva ou de mercado, planejamento, marketing e vendas. E fazemos o quê? Consultoria, fazemos também toda a parte de mentoria e treinamentos, tá? Regina já está aqui com a gente, vou passar a palavra para ela poder se apresentar rapidamente, tá? Antes da gente ir para o nosso conteúdo. Bem-vinda, Regina! Boa noite, Daniela, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Primeira coisa, né? Vamos testar o áudio. Ótimo. Daniela, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu sei que você aí sempre antenada às novidades e às tendências, né? Enxerga na neurociência aplicada e nas ciências cognitivas aí algo novo e oportuno. Então, agradeço muito poder participar aqui. Eu sou fundadora do Neurobranding Lab, uma consultoria de inteligência de marca, onde a gente somamos ao branding as ciências cognitivas, tecnologia e, entre elas, a neurociência aplicada. Trabalhamos com projetos de inteligência de marca, lançamento de produto, performance de produto, branding, construção de marca, né? Aceleramos o processo de construção de marca, transformação de cultura organizacional, e é um prazer poder dividir aqui um pouquinho desse conhecimento aqui com vocês e com a Daniela. Maravilha, Rê. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, porque assim, o nosso público, na maioria, vem de inteligência aplicada a negócios, e aí eu estou chamando, o que eu estou chamando de inteligência aplicada a negócios? Inteligência comercial, inteligência de clientes, inteligência competitiva ou de mercado, e que também entra a inteligência de marca, que é o neurobranding. Então, Rê, eu gostaria que você falasse primeiramente para eles um pouco, e aqui a gente está indo para o nosso segundo slide, o que é neurobranding, e falasse um pouquinho da sua metodologia antes da gente iniciar com o nosso ping-pong aí de perguntas. Importante, né, Daniela? É um termo novo, né? Então, assim, é novo para todo mundo. E só para contextualizar um pouquinho, eu venho de comunicação e marketing aí há muitos anos, né? Parceira da Revi em projetos de planejamento, estratégias de comunicação, mas fui tocada pela neurociência aplicada. Isso me levou a uma pós-graduação em Lisboa, no Instituto Superior de Gestão, e desde então eu venho trabalhando uma metodologia, que é o Neurobranding Canvas. Mas resumindo, neurobranding é quando a gente soma ao branding as ciências cognitivas, entre elas a neurociência, ok? Então, quando eu somo brand, né, ligado à construção de marca, propósito, proposta de valor, posicionamento emocional para nos diferenciar da concorrência, e eu somo as ciências cognitivas, entre elas a neurociência aplicada aos negócios, é o que a gente chama de neurobrand, para acelerar todo esse processo de construção de marca, performance de comunicação, performance de produto, transformação de cultura, transformação digital. A gente consegue ajudar as empresas nesse sentido. Maravilha, Rê. E fala um pouquinho para nós da sua metodologia. Tá, vamos da Neurobrand, por favor. Aqui, Dani, é só um resumo, né? Hoje não dá para a gente explanar isso e nem é o foco, mas resumidamente, quando a gente traz essa metodologia, e eu vou contar rapidamente aqui como ela funciona e depois trazer só alguns exemplos rápidos, né, de como são as demandas da metodologia. Então, quando a gente traz os claims, né, que a gente chama de uma estratégia de neurobranding, primeiro, a gente está falando de relevância, mas a relevância aqui, ela tem que estar atrelada ao propósito da marca, ok? Então, um propósito claro, eu tenho que pensar nas minhas ações de comunicação, se isso é relevante ao propósito. Se não é, eu já faço um filtro aqui e eu consigo ser mais assertiva na comunicação de marca. Quando a gente fala em coerência, coerência aqui tem a ver com tempo e espaço, ou seja, o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Se ele aprende por repetição, eu tenho que comunicar
diversas vezes a mesma coisa em outras palavras, em outras linguagens, em outros meios. Então, a coerência aqui tem a ver como que eu distribuo as minhas ações de comunicação, meu budget ao longo de um ano, por exemplo, tendo essa coerência de tempo e espaço e não centralizando tudo numa única ação, às vezes no primeiro trimestre, ou relacionado a um grande evento, a um patrocínio. Eu tenho que distribuir isso para manter a minha marca viva na memória das pessoas. Consequentemente, eu gero mais conexão, essa conexão emocional, o tão sonhado engajamento, né, onde o público interage com a marca. Bom, partindo dessa premissa, então, dos 3 claims da estratégia, eu começo a gerar o quê? Emoção. E a emoção, ela acontece na mente, ok? E a partir dessa emoção, e aí existem várias emoções, eu gero um sentimento. O sentimento, ele já vem para o físico. Só que o sentimento, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Eu não tenho um sentimento neutro, ok? Então, nós precisamos pensar na estratégia da marca e nas comunicações, sempre pensando qual é a emoção que eu quero atingir, qual é o sentimento que eu quero gerar no meu cliente, no meu consumidor, ok? Bom, partindo dessa premissa e seguindo a setinha, eu preciso considerar brand trust, ou seja, a confiança da marca, que é a grande palavra-chave. Eu preciso falar de verdades, né? Eu preciso agir verdadeiramente com a minha marca. E a partir daí eu começo um processo de construção de memória de marca, ou seja, uma marca, além dela competir evidentemente no seu segmento, né, com a concorrência tradicional que nós conhecemos, ela compete acima de tudo na mente das pessoas. Então a gente diz, marcas não competem em mercados, e sim na mente das pessoas. E, consequentemente, se eu aprendo o processo de construir memória de marca, eu começo a criar essa percepção de valor. E aí eu entro no ACT da marca, aquele valor intangível, né, que a gente não consegue identificar, mas grandes marcas começam a conseguir. Isso não vale só para grandes marcas, vale para qualquer marca. Então, resumidamente, a metodologia trabalha dessa forma. E como têm sido as demandas, Dani, para você entender? Por exemplo, uma indústria de consumo, produto líder no mercado, tem acesso a pesquisas, tá? Tem uma área que responde, auxilia, mas não consegue entender por que aquele produto líder de categoria em diversos anos começa a perder mercado. E aí a gente consegue investigar e responder essas questões. Ou determinado produto que vem de fora ou de uma região específica é lançado e a gente não consegue entender por que aquele produto não está performando. E a partir dessas investigações que a gente começa a entender de comportamento, da mente das pessoas, a gente consegue buscar soluções para ajudar essa empresa, a partir da comunicação de marca, a ver aonde estavam os problemas, utilizando aí ciências cognitivas, entre elas a neurociência. Basicamente é isso. Maravilha. Maravilha, turma. Temos aí, a maioria somos profissionais de inteligência aplicada a negócios, mas assim, é um tema novo, para mim é um tema novo que eu acho muito interessante, e eu pedi para a Regina fazer uma breve explanação para vocês e pedir para ela, inclusive, acrescentar esses slides para que a gente pudesse entender um pouquinho mais, porque senão fica muito na teoria só falar, né, de ciências cognitivas. Então, eu pedi para ela fazer essa introdução, tá? E agora a gente volta aqui no nosso talk, tá? Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar esse talk? A gente fez aí 10 minutinhos de apresentação, né? Eu e Regina vamos interagir e tem um ping-pong, nós vamos estar conversando, tá? Eu gostaria que vocês anotassem as perguntas e depois, no final, a gente vai abrir numa grande discussão para quem quiser falar, ou se você já quiser anotar as suas perguntas enquanto nós estamos falando, fica à vontade e já pode colocar aí no chat que a gente vai responder, tá bom? Então é isso, vamos lá, Rê, vamos começar. Vamos lá, eu estou vendo que tem algumas perguntas perguntando de exemplo. No final a gente vai abrir para as perguntas, na medida do possível a gente vai tentar responder algumas, né? Não dá para a gente avaliar e responder todas. Então, as perguntas eu vou pedir para o pessoal até que deixe para fazer no final, porque senão a gente até vai se perder aqui no chat com tantas coisas. Bom, a Dani, né, quando fez o convite, acima de tudo, ela decidiu ouvir
6 setores. E a partir daí eu participei dessas entrevistas, né, com 6 áreas, com 6 segmentos diferentes, para entender como é que essas empresas, né, estavam reagindo após o Covid. Então eu vou fazer agora o inverso, né, eu vou entrevistar a Dani aqui dentro da expertise dela. Então a primeira pergunta, Dani, como é que as áreas de inteligência aplicada aos negócios têm dado continuidade aos projetos em função, né, do Covid? Como é que ficou essas áreas? Sim, vamos lá, turma. Vamos falar um pouquinho antes das empresas, tá? Então, a gente conversou com vários setores. Então, a gente teve aí infraestrutura com energia, tivemos setor do financeiro, TI, varejo com rede de farmácias, indústria com setor automobilístico. Então, a gente resolveu fazer essas entrevistas com alguns clientes e também com empresas que nós já prestamos serviços, quer seja de mentoria ou cursos, ou consultoria, para poder trazer uma visão realmente do mercado, e não uma visão só da Revi ou só do Neurobranding Lab, tá? Então, vamos lá. Em relação aos projetos de continuidade, nós identificamos 3 grandes focos. E eu vou começar pelo principal, que é a inteligência de clientes, tá? Então, o principal foco é a inteligência de clientes, quando a gente fala de qualquer área de inteligência aplicada a negócios na empresa. Essa é a minha percepção e também a percepção das empresas com as quais eu conversei, tá? Então, o que está acontecendo? Agilidade, aceleração são muito importantes, principalmente para uma área de tomada de decisão dos negócios. Então, aquelas áreas de inteligência que tinham, por exemplo, projetos extensos, projetos setoriais extensos, ficavam às vezes 2, 3 meses fazendo um projeto setorial para depois identificar possíveis grupos de setores de clientes estratégicos para depois afunilar. Isso não está acontecendo mais, tá? Então, o foco hoje está em projetos mais rápidos, porque a gente não sabe muito o que vai acontecer daqui a alguns dias por conta dessa pandemia, tá? Então, isso é importante. Alguns projetos com cunho maior, principalmente em relação a setores, foram descontinuados e o foco maior em inteligência de clientes. Depois eu vou abrir as demandas mais para frente, a gente vai ver cada item dessas demandas que estão hoje mais frequentes nas áreas de inteligência nas empresas, tá? Lembrando que eu estou falando aqui de inteligência aplicada a negócios, e isso inclui competitiva ou de mercado, inclui também comercial e de clientes, tá? E a Rê vai falar de inteligência de marca, que é o neurobranding. Vamos lá, então. Além da inteligência de clientes, o outro grande foco que eu identifiquei, conversando também com os clientes e já vinha falando especificamente nos projetos que a gente tem feito atualmente para entrega de clientes, tendências e cenários. Nós estamos vivendo um período que exige que nós façamos um trabalho de tendências e cenários. Então, é importante que a gente identifique as incertezas, as tendências para poder gerar insumos para a construção desses cenários. Agora, os cenários têm que ser construídos a longo prazo, que nem muitas vezes a gente vê Shell fazendo, ou setores como petróleo fazendo para 20, 30 anos, não. Os cenários têm que ser de médio e longo prazo, mas considerando um período de até 5 anos no máximo. E fazer cenários de curto prazo também. Quem já fez curso comigo, sabe que eu falo sobre isso no curso de inteligência competitiva, né? Então, aprender a fazer cenários de curto, médio e longo prazo, que é o normal. Outro ponto importante, conversamos com uma empresa que já foi cliente nossa do setor financeiro, um gigante do setor financeiro, e eles me disseram que já praticam a técnica de cenários e estão fazendo revisões. Então, tem muitas empresas trabalhando nas revisões das tendências e das incertezas, tá? E temos acertos. Então, essa empresa do setor financeiro disse para nós que muitas tendências que eles tinham identificado que iam acontecer daqui a 4 anos, 2022, 2023, está acontecendo agora, né, em relação principalmente à questão, por exemplo, dos apps que estouraram, né, transformação digital. Então, esse é um outro ponto para considerar. E alguns assuntos como foco em inovação,
em questões da pandemia. Depois eu vou explorar um pouquinho mais com vocês, mais para frente também. Então vamos lá, agora a gente vai para o terceiro foco. Então, primeiro, inteligência de clientes, segundo, cenários e tendências, e o terceiro são entregas mais simples, como, por exemplo, monitoramento. Então, você fazer o monitoramento de clientes, você fazer o monitoramento da concorrência, da sua concorrência, tá? Então, são esses três grandes grupos que as empresas, as áreas de inteligência estão dando continuidade nos projetos. E agora, Rê, eu queria que você falasse um pouquinho de neurobranding para o público entender como é que está a neurobranding em relação a isso também. Vamos lá, Dani. Quando a gente fala, na realidade, inteligência de marca e branding, né? Neurobranding é a metodologia da qual a gente traz as ciências, ok? Então, a tendência em marca, né, em branding, a gente tem primeiro um olhar para dentro, né? O Covid nos traz, assim, as questões internas da empresa. Como é que eu comunico isso em relação ao meu time, em relação à primeira preocupação interna. Depois, essa adaptação ao teletrabalho. Então, um olhar muito da marca para dentro e monitorar a comunicação, ou seja, como é que o mercado está se comunicando em relação ao Covid, quais são as ações, qual o tempo de resposta, ou seja, empresas monitorando como benchmark o tempo de resposta em relação a outra marca, porque é um cenário novo, né? A gente não tem referência, não tem um bench nesse contexto, então assim, está todo mundo aprendendo, e a gente vê marcas fazendo coisas fantásticas, tá? Desde grandes marcas como Ambev, os bancos, né, se unindo na comunicação entre eles, mas a gente tem três situações aqui importantes. Diante de um cenário caótico, né, e é um cenário caótico para todo mundo, como é que a gente responde, né, em termos de comportamento e cérebro? Ou eu tomo uma iniciativa e corro o risco de errar, e a gente vai errar muito nesse cenário, mas eu faço alguma coisa, ok? Ou eu fico parado como marca, né, e a gente vê muitas empresas paradas sem fazer ações nenhuma, isso é o pior dos mundos, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a gente tem, né, diz lutar ou fugir, ok? Então, as marcas estão muito, assim, ainda inseguras, perdidas, mas esse contexto talvez se prolongue, não da forma do lockdown, mas a gente vai viver com isso mais tempo, e as marcas estão começando esse movimento de fazer algo. Então, esse é o ponto do lado que a gente vê aqui do contexto de marca. Maravilha, a gente vê, né, turma, várias ações de empresas e nesse sentido, né, querendo ajudar de alguma forma nessa questão relacionada ao Covid. Entre os clientes que a gente conversou com uma profissional que está aqui com a gente, de inteligência comercial, e olha que interessante, ela tem feito um trabalho de levantamento de todas essas empresas que estão investindo em ações, que estão divulgando, para levar isso para a inteligência comercial e fazer um trabalho para ver quem está investindo, para depois a equipe comercial deles entrar em contato e fazer todo o approach de vendas. Então, assim, tem muito que ser feito. E nós profissionais de inteligência, temos uma grande oportunidade de levar a nossa área aí no topo das decisões. Tá? Ô Dani, uma coisa importante, né, ressaltar aqui é que as marcas não têm que ter receio em copiar, tá bom? Copiar uma ação que está se propagando de uma forma boa, a sociedade vai cobrar isso. Então, assim, se é um exemplo bom, dá para aderir a um projeto coligado ou não, mas, assim, pode-se copiar ações, desde que se façam ações, ok? Então, assim, não tem que ter medo de copiar, não tem que ter medo de errar, ok? Então, assim, essa parte é muito importante agora na tomada de decisão para as marcas, tá bom? Maravilha. A outra pergunta, gente, é em relação aos impactos, né? Então, é importante que a gente avalie os impactos de tudo isso para a área de inteligência, tá? Então, eu vou falar para vocês alguns pontos importantes, e o primeiro deles é a aceleração. Então, está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, a gente tem que ter, com esse aumento de demanda, essa preocupação que está tudo muito acelerado, em levar isso também para as nossas áreas de inteligência, tá? Um outro ponto importante é que eu perguntei se está impactando, e realmente
todas as empresas que eu conversei, e eu particularmente acho que a Covid impactou sim as áreas de inteligência. Os profissionais me disseram que além da aceleração, nós tivemos mudanças no formato, no modelo de apresentação, na forma como se entrega, tá? Então, muito mais do que mudanças no próprio conteúdo em si, né? Ou seja, vamos fazer outros estudos diferentes. Não, nós estamos, que nem eu falei para vocês, inteligência de clientes continua sendo uma prioridade. Eu tinha identificado já no ano passado, quando eu trouxe isso numa palestra em novembro, na SPM que eu falei para vocês. Então, assim, o que está mudando mais é a forma, o formato de fazer, como vai entregar isso, tá? Isso é importante. A outra questão que eu quero trazer aqui para vocês é a questão da reinvenção. Então, como eu, vocês já devem ter assistido outras palestras também, e fala-se muito em reinventar. A empresa tem que se reinventar, a área tem que se reinventar, nós, como profissionais, também temos que nos reinventar. Então, é importante a gente avaliar o que significaria uma reinvenção da área de inteligência, porque o que pode ser bom para uma empresa do setor financeiro pode não ser para uma empresa, por exemplo, de educação, né? Então, nós conversamos com uma empresa do setor de serviços de educação, um conglomerado, e eles disseram que eles estão tendo que se reinventar no sentido de que as entregas de inteligência mudaram, porque antes os contatos, as consultorias que eles faziam eram presenciais, os cursos eram presenciais, e isso não está mais acontecendo. Então, isso vai exigir uma nova visão também da própria inteligência, tá? Então, terceiro, reinvenção. O quarto, sobre impacto, nós vamos falar de budget. Então, será que o budget foi impactado das áreas de inteligência? Como é que está isso? Tá? Então, assim, minha visão e também o que eu trago dos clientes que a gente conversou, impactou no sentido de que ou está na mesma ou houve redução. Por que houve redução? Porque há um pedido geral da alta administração para racionalização, para contenção de despesas, tá? Então, conversamos com alguns clientes e alguns deles estão com projetos em stand-by, desde eventos, até projetos que estão simplesmente parados. Uma empresa falou para a gente que está com 60% dos projetos de consultoria e outros serviços parados que contrataram, porque os clientes também estão com essa dificuldade, com essa problemática e também está parado. Então, assim, eu particularmente acredito que nós estamos no pique dessa pandemia, e que no pico dessa pandemia e que possivelmente nós vamos ter uma retomada a partir do segundo semestre, do início do segundo semestre, tá? E para terminar essa parte de impacto, quero falar um pouquinho para vocês sobre telepresença e teletrabalho. Também muitos webinars, muitas lives sobre isso, e aqui de novo a gente traz uma visão de inteligência para vocês, né? Não dá para generalizar, não dá para falar que todos os profissionais de inteligência aplicada a negócios foram beneficiados com essa questão. Não foi isso que a gente ouviu dos nossos clientes. Então, varia muito, tá? Tem casos diferentes. Então, tem equipes que têm profissionais com crianças, por exemplo, pequenas, e que fica um pouco complicado. Tem outros que me disseram que estão tendo maior contato com o gestor. Outros não, outros por conta que o diretor de inteligência tem outras prioridades, então ele quase não tem contato muito pouco com o gestor, então não dá para falar que o teletrabalho ou a telepresença ajudou a gente e ajudou todos os profissionais de inteligência. Não é assim que funciona, a gente também, quem já teve comigo em treinamento ou na parte, já foi com meu cliente de consultoria, sabe que eu falo muito da construção de redes de inteligência interna na empresa. E as redes de inteligência interna funcionam muito com o contato presencial e podem funcionar também numa videoconferência, mas assim, a rede de inteligência interna, a construção e a manutenção dela fica um pouco prejudicada com o home office. Não tem como, né? Você engajar agregadores de inteligência para fazer com que a sua área de inteligência funcione melhor, é isso que visa uma rede de inteligência, fica um pouco deficitário com essa questão do home office, tá? E, gente, agora a gente vai entender um pouquinho a visão de branding, tá? De neurobrand. A ideia aqui é trazer a inteligência de negócios, mas trazer também uma visão de branding. Então, eu vou pedir para a Regina falar um pouquinho para a gente.
Dani, não foi diferente. O ano começou assim muito intenso, né, na nossa área, ou seja, as empresas realmente depois desses anos de crise, acho que segurando projetos, o ano começou muito aquecido logo no início, projetos de branding, de rebranding, lançamento de produto, expansão, né, de categorias de produtos, e aí veio o Covid e pé no freio, todo mundo desacelerou, né, jogando isso para segundo semestre, mas uma coisa importante que percebemos, assim, né, conversando também com algumas empresas, é que, assim, profissionais envolvidos em marca e marketing, fazendo multitarefas, ou seja, saindo da sua especialidade para ajudar desenvolvimento de produtos e soluções baseado no Covid. Ou seja, soluções rápidas, sabe um projeto que você não faria, talvez, num semestre, você ter que fazer ele em 45 dias, 60 dias. Então, essa mescla desse profissional, isso talvez vá manter, ou seja, a gente vai ter que estar atuando, né, mais coletivamente dentro das áreas, ou seja, não só no meu mundo aqui. Então, é isso, vamos aguardar aí para o segundo semestre, mas eu acho que vão retomar sim, não tem como deixar tudo paradão. Maravilha. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora, turma, de demandas de inteligência, tá? Uma preocupação que eu tive foi trazer as demandas de inteligência pós-Covid. E eu quero mostrar aqui para vocês, eu resolvi colocar no formato de slide, que eu acho que fica mais fácil, porque são muitos nomes, técnicas diferentes, então achei melhor a gente produzir os próximos 2 slides aí no formato de apresentação, tá? Comentei com vocês que eu fiz uma palestra em novembro na SPM e eu trouxe as demandas de inteligência para 2019. E a maioria das demandas teve foco em cliente, tá? Então a gente está vendo aí no slide, nós temos demandas de inteligência de clientes como CRM, como segmentação, como focar em setores e clientes estratégicos, em entregas como uma avaliação, por exemplo, de clientes, tá? Ou gerando da própria segmentação, gerar esses setores e clientes estratégicos. Então, o foco foi clientes, nós tivemos um aumento por dados de concorrência, ou seja, o executivo está muito preocupado em ter dados, não só análises da concorrência. As análises continuam sendo, e os executivos continuam querendo análises mais pontuais, tá? E começando a surgir um foco maior, mas muito levemente ainda em processos de win-loss de clientes, que nada mais é do que analisar as perdas e ganhos de clientes. E para isso tudo tem um processo para ser feito, tá? Pois bem, com base nisso, eu trouxe para vocês as demandas de inteligência de 2020, que isso os clientes me ajudaram a consolidar, tá? É uma visão consolidada do que nós temos hoje. Então, inteligência de clientes vai continuar no topo. Nós temos várias entregas, eu coloquei aí para vocês, várias entregas voltadas para a inteligência de clientes. Então, tem clientes que estão trabalhando monitoramento, estão fazendo entregas com foco em monitoramento de clientes, voltado, por exemplo, quais clientes podem comprar mais produtos, quais seriam esses produtos, os motivos, o comportamento desse cliente, tá? Então, entregas de monitoramento que variam de acordo com o tamanho, a quantidade de notícias, por exemplo, se você for fazer um monitoramento por notícias na internet, variam de acordo com a empresa, tá? Outro ponto importante, leads, geração de leads, todo mundo está querendo gerar negócios, gerar faturamento, aumentar o faturamento da empresa, então geração de leads também é outra técnica muito importante e que está tomando maior posição agora frente ao Covid-19. Segmentação de clientes, para realmente identificar quais são os mais potenciais para vocês gerarem os negócios e fazer também avaliações de impacto de portfólio de clientes, tá? Então, são algumas demandas que a gente identificou e CRM voltou, eu falei, né, no ano passado que voltou a começar, assim, a ter uma maior demanda por CRM, mas eu ainda vejo algumas problemáticas, como a questão de funil de vendas, tá? Então, ainda CRM,
começando, vamos dizer assim, vejo um movimento muito forte das áreas de inteligência de mercado assumirem também demandas de CRM, assumirem a inteligência de clientes e com isso também o CRM, tá? Então, acredito que nos próximos anos a gente vai ter inteligência de mercado assumindo um pouco mais esse tipo de demanda. Vou falar um pouquinho de monitoramento geral. Então, a outra demanda também que a gente identificou foi entregas como Pestel. A análise Pestel é uma análise que faz análise do macroambiente, tá? Então, o que significa isso, inteligência competitiva? Fazer análise política, econômica, social, tecnológica, environment, que é o meio ambiente, e do setor regulatório, que é a legislação, tá? As empresas também têm feito monitoramento de investimentos em produtos como radar de investimentos. Conversamos também com empresas que estão fazendo monitoramento para gerar insumos para outros produtos, como o produto de cenários, por exemplo. Então, isso também, quem já fez treinamento comigo sabe, eu falo, vocês têm que dar a base, fazer a base do produto e não já querer chegar numa técnica avançada de cenários e tendências. Então, constrói a base de dados, de informação, em técnicas como monitoramento, como mapeamento, e depois vai para uma entrega mais avançada de cenários, tá? Então, fico contente que algumas empresas já têm feito isso. E, por último, monitoramento, turma, concorrência. As empresas estão monitorando os seus concorrentes, e isso precisa ser feito. Não tem como não fazer numa situação dessa que nós estamos vivendo de pandemia, tá? Você precisa monitorar as ações do seu concorrente. Não precisa ser uma entrega de análise da concorrência, mas precisa fazer algo. Se você não tem equipe, entregue pelo menos o básico, monitore as ações. A Regina falou de ações de marca, aqui eu estou falando, né, de ações mais voltadas à concorrência. Vamos falar de cenários e tendências. O que estamos entregando de inteligência? Então, estamos fazendo a técnica de cenários para promover a inovação de produto, a inovação de serviços, como inovar, né? Então, a técnica de cenários pode ajudá-los e, de novo, né, estamos falando de cenários no máximo até 5 anos. Então, vamos trabalhar com cenário de curto prazo até 1 ano, médio prazo até 3 e longo prazo até 5. Lembrar que aqui a gente precisa de aceleração. Nós não vamos fazer cenários para 20 anos. Outro ponto muito importante são as questões pós-pandemia. O que vai acontecer quando essa pandemia terminar aqui no Brasil e no mundo? Como é que vai estar o setor financeiro no mundo? Ou o setor de TI? O setor de TI foi um dos que menos sofreu com essa crise toda, né? Projeções de mercado, potencial de produto, tá? Quais são os impactos do Covid e também, se você já é uma área que produz cenários e tendências, aproveite para fazer as revisões. Faz revisão, será que nós acertamos? Porque a aceleração já aconteceu. Então, como eu falei, tendências de 3, 4 anos, elas estão agora já acontecendo, né? A transformação digital está aí. Depende de pessoas, mas está aí, tá? E, por último, concorrência. Concorrência, incluímos o monitoramento, mapeamento e a análise da concorrência, tá? Mas em menor grau. Se eu tivesse que falar as 3 principais, são essas, tá? E concorrência um pouco em menor grau, tá? Regina, você quer complementar? Quero, Dani, muito bom. Na área de branding, né, o uso de BI, o uso de ferramentas de monitoramento, de dados, já é um constante. Mas conversando com alguns amigos de tecnologia que fornecem as ferramentas, um dado interessante é que assim, que as grandes empresas e as médias empresas, ou seja, elas contrataram novas soluções ou as próprias ferramentas, né? Ou seja, elas estão ampliando esse leque para monitorar exatamente, né? Então, assim, concorrência de novo, né? O que o meu concorrente está fazendo em termos de ações de comunicação?
Outra coisa que o Covid está mostrando, Dani, são novas oportunidades de negócios, de produtos e de serviços. Então, um monitoramento muito forte, e aí começa a redirecionar as estratégias de marca, né? Determinados projetos colocam em stand-by, mas por quê? Porque vai remodelar em função, né, do que está surgindo. Uma outra coisa interessante é olhar para o benchmarking, não necessariamente aí pode ser qualquer área, mas ou seja, que ações que essas marcas estão fazendo. Uma coisa bem interessante dos dados é que o teletrabalho favoreceu esse compartilhamento. Né? Então fica muito mais fácil agora a gente compartilhar esses dados, tomar decisões rápidas. E uma coisa importante é que a gente chama, né, de uma reação reativa ou proativa, que tem sido monitorada, ou seja, qual é o tempo de resposta que uma marca, não necessariamente um concorrente, né, está reagindo em relação à resposta a esse momento. Ou o que uma marca está fazendo, né, de proatividade para desenvolver uma nova solução, um novo produto. Então, marca também está muito olhando para essas questões do mercado como um todo, né, e aí teremos oportunidades, né, é só realmente estar atento e, como você disse, aceleração. A gente diz que nesses meses, né, a gente acelerou aí o equivalente a anos, né, se a transformação digital já estava batendo na porta, agora ela entrou e tudo vai acontecer muito rápido, né, então essa tomada de decisão rápida que nós percebemos agora no ambiente digital é incrível, né, e eu acho que isso veio para ficar, viu, Dani? Pelo menos uns 3 anos, né, Rê? Eu acho Eu que teve espero uma que para aceleração. sempre, né? Maravilha. Vamos falar um pouco de tendências agora para o nosso público? Acho que Vamos. chegamos numa parte aí bem esperada, né, da live. A turma gosta bastante, sempre trago essa visão de tendências nos nossos treinamentos. E trouxe para vocês, turma, 5 tendências. 5 tendências. Quem já teve com a gente já conhece algumas, né? A Débora, Rodrigo, enfim, Luiz. Que eu me lembre, Estela, então várias vocês já conhecem, mas acho legal trazer e relembrar, né, várias delas. Vamos lá. Turma, a primeira tendência que eu trago para vocês de inteligência aplicada a negócios é storytelling. Então, temos que ser grandes contadores de histórias. Temos que contar histórias com dados. Muito importante isso, tá? O foco tem mudado, e tem mudado da simples geração de dados para criar histórias, tá? Então, é importante que vocês, profissionais de inteligência, entendam essa movimentação de tendência. Isso já está acontecendo muito a passos lentos, porque é uma tendência, tá? Mas a gente já vê essa movimentação, tá? Já aproveitando, para quem tiver interesse, a gente deve lançar um curso agora no segundo semestre, técnicas de visualização e redação, e uma delas é storytelling, tá? A outra tendência é inteligência artificial, não poderia deixar de fora a IA e o machine learning, que é o aprendizado da máquina. E como isso está acontecendo, o que a gente tem que se preocupar, somos profissionais de inteligência aplicada a negócios, né? Então, isso está muito lento ainda, não vejo como profissional da área. Estou nesse mercado, alguns de vocês sabem, são 20 anos trabalhando com isso, não vejo isso com uma aceleração, tá? Vejo a passos bem lentos. Um cliente nosso, uma empresa que já foi cliente nosso no setor de infraestrutura, conversei com o gerente de inteligência e ele me falou algo bem importante. Ele falou, Daniela, a inteligência artificial não é plug and play, e não é mesmo, tá? Sempre vai precisar da gente, nós profissionais de inteligência, para fazer depois as análises, as bases comparativas, tá? Como podemos entregar uma IA num projeto de inteligência? Podemos fazer predição de clientes, podemos fazer projetos de comparação, por exemplo, de preços, tá? Então, tem uma série de possibilidades. E como que nós, profissionais de inteligência, podemos identificar, por exemplo, oportunidades? Como é que nós podemos trabalhar a inteligência artificial? A gente pode, por exemplo, fazer mapeamento de oportunidades. Será que a nossa empresa tem oportunidades nessa área para investir? Será que o meu cliente, ele está apto, ele está preparado para entrar no universo de inteligência artificial?
o meu cliente interno, que são as áreas que a gente presta serviços, e o meu cliente externo também. Então, assim, tem várias possibilidades de análise que a gente consegue fazer já para ajudar as empresas em relação à inteligência artificial, a nossa empresa, que eu digo, tá? E o outro ponto importante, análise de dados. Análise de dados, mas Janela, isso a gente já faz. Tá, mas com boas ferramentas. E com ferramentas que possibilitem fontes não tradicionais. E aí eu vou relembrá-los do Big Data, tá? Que é importante a gente ter velocidade, variedade, volume e coletar também esses dados e informações que são de fontes não tradicionais ou fontes que não são fáceis de acesso, como jornais, por exemplo, ou como a própria internet que a gente tem. Tá? Então é importante vocês lembrarem disso e que essa também é uma tendência, análise de dados com boas ferramentas. Vamos agora para a quarta tendência. Eu gosto muito e já venho falando há algum tempo, são as redes de inteligência interna. Então, essa é uma quarta tendência que eu identifico para vocês. Tem uma empresa que já foi cliente nosso, uma grande empresa do setor financeiro, que falou para a gente que eles estão chamando a criação de redes de inteligência de mandala de especialistas. Eu achei ótimo esse termo, né? Mandala de especialistas. E eles já estão no nível avançado, estão trabalhando cenários, e eles estão trabalhando uma técnica de cenários que chama, não sei se vocês já ouviram falar, chama método Delphi. E para fazer essa técnica, essa implementação do Delphi na empresa, eles precisam ter uma rede de inteligência muito forte, porque o método Delphi envolve uma rodada de especialistas. Tá? E aos poucos a gente vai afunilando as respostas das perguntas até chegar no consenso geral ou em consensos únicos de cenários. Tá? Então, redes de inteligência, vamos procurar criar nas empresas, a gente tem que construir e manter essas redes de inteligência, tá? Não importa só construir, tem que manter também, tá? E para finalizar, a última tendência, que é a quinta que eu identifico para vocês, é a descentralização da área de inteligência. Não temos como fazer a inteligência para a empresa inteira. Às vezes nós atuamos com áreas de inteligência com 4, 5 pessoas, mas empresas gigantes, com 10, 20, 30 mil funcionários. Então, vai acontecer, e já está acontecendo, veja em alguns setores mais evoluídos, como financeiro e farmacêutico, veja acontecer essa descentralização da inteligência, ou seja, vamos ter a área de clientes com profissionais de inteligência, vamos ter uma área de produtos com profissionais da inteligência. A área de compras já tem. A gente foi fazer um treinamento há pouco tempo para uma empresa da área de compras, indústria, tem inteligência em compras e tem analistas específicos para compras. Tá? Rê, fala um pouco para a gente de tendências em Neurobrand, eu acho que é um assunto também muito interessante e eu gostaria que você compartilhasse aí o seu conhecimento conosco. Dan, então vamos lá, né? Tendência de inteligência de marca e branding. Uma coisa, e é muito legal, porque assim, as pessoas também, os profissionais de inteligência de negócios, ficar atento. Eu vou falar, são 6, é bem rápido. Humanização das marcas, né? Essa é a primeira, ou seja, humanizar as marcas não significa que a empresa a marca vai deixar de ter aquele papel profissional, mas, ou seja, a gente tem que trazer essa humanização para a marca, isso é uma tendência, ou seja, não tem volta. Então, assim, de que forma que eu transformo essa narrativa, né, e como você citou muito bem, o storytelling, mas como que eu transformo isso e eu digo realmente quem está por detrás, né, dessa marca, quem é que trabalha, ou seja, então essa exposição também será mais intensa e a gente precisa mostrar quem é que está do outro lado, né, o cliente quer saber, a sociedade quer saber. Uma outra coisa importante dentro disso, Dani, da humanização, é que causa minha marca vai abraçar. Ou seja, as marcas vão precisar abraçar as causas, não dá mais para ficar naquela área cinzenta em cima do muro. Então, assim, agora, essa causa faz sentido ao meu propósito para eu abraçar? Tá? Então, assim, causas, né, é uma tendência, ou seja, eu tenho que me posicionar como marca. Quando você falou de storytelling, né, e eu entendo o storytelling como uma ferramenta aí para a área,
quando a gente trabalha com marca, storytelling já é uma ferramenta muito usada para as marcas, né, contar uma boa história, mas Dani, a tendência é como é que agora eu concilio, né, em marca o storytelling e o story doing, ou seja, o que realmente eu estou fazendo e não necessariamente só o que eu estou falando, tá bom? Então, Muito assim, bom. a sociedade vai cobrar isso, então eu preciso realmente, assim, eu falo, mas eu faço, tá bom? Isso é muito bom. O segundo, tem alguém reclamando aí sem som, se o suporte puder ajudar. Em terceiro, Dani, uma coisa que surgiu agora, né, mais forte com o Covid, tá todo mundo sem som? Isso. Como é que tá, gente? Como é que vocês estão? Tá todo mundo ouvindo? Mas tem 2 pessoas reclamando que tá sem som. Se a TI puder dar um help aí. Eu tô vendo aqui a Penha Campana, o Rafael Fabre, que tá dizendo que tá sem som, mas você tá me ouvindo, Dani? Sim, eu ouço. Tá, outras pessoas ouvem, se puder colocar um sim aí, só para saber se a gente continua aqui. Isso, porque a gente está com uma TI aqui e também tem um moderador, tá? Então a gente está com 2 pessoas assessorando a gente. Só para saber se está todo mundo Maravilha, ouvindo. parece que Estão tá ouvindo? tudo certo. Recebi várias pessoas dando ok aqui, tô até eu mesma olhando, porque é um conteúdo muito rico Perfeito. para vocês, né? E eu não quero que Isso. vocês percam, vocês que estão aí com a gente, né? Estamos mantendo aí a sala, né? O Leandro aqui colocando esse ponto, é isso mesmo, Leandro, ou seja, agir com seriedade e não aproveitar, né, oportunidade versus oportunismo. A terceira, Dani, que é uma ação que surge com o Covid, e assim, ela vai ficar, né, essa colaboração entre marcas, tá bom? Muito E a bom. gente vê isso até em marcas concorrentes, né, a gente tem a ação do Bradesco, Itaú e Santander aí, se unindo numa comunicação, evidentemente que foi uma diretriz do governo, só que eles se uniram para comunicar isso. E eu conversando com o diretor de marketing do Santander, participando de uma live, né, e ele diz, isso veio para ficar, isso é fantástico, né, coisas que antes só se enxergava como concorrência. Então, só um minutinho. Tem uma profissional perguntando qual que é a segunda, deve tendência. ter sido aquele momento. Se você só puder citar, né, para a gente também não perder muito tempo. É como conciliar o storytelling com o story doing, ou seja, não é só contar uma boa história, eu preciso realmente fazer. Colocar a mão na massa e fazer, ou seja, a verdade aqui, tá bom? Maravilha. A terceira, então, esse co-brand, né, que ele surge remodelado, né, porque co-brand já existia, mas essa parceria por causa, né, entregar algo à sociedade, ou seja, vamos unir essas forças de marca dentro do próprio segmento, dentro do ecossistema, da cadeia, tá, e até mesmo entre concorrentes. A quarta, Dani, que é muito importante e forte, e assim, é reputação, ou seja, a reputação da marca. Isso vem forte. Às vezes uma marca, ela é forte comercialmente, mas ela não tem uma reputação forte. Então, às vezes ela tem uma comunicação que para o mercado é o sonho das pessoas, mas quando você olha, por exemplo, o colaborador, enfim, então isso tudo começa a vir à tona e aí vai surgir, né, isso é muito interessante, ou seja, nós teremos novos sistemas de classificação de valor, tá? Vai surgir, assim, classificação de reputação da marca, e isso vai começar a estar exposto, né, ou seja, isso vai para a mídia, isso vai gerar impacto, e isso, Dani, vai ser crucial, porque isso chega ao mercado financeiro em relação ao investidor. Ou seja, isso passa a ser um critério para os acionistas. E isso, assim, isso muda todo o jogo. Tá? Com certeza. E quinto, né? Como que eu crio a experiência com o cliente, né? Que você já falou muito bem, inteligência de negócios olhando para o cliente, mas marca muito preocupada na experiência, porque a experiência é que cria essa conexão. Mas como que eu vou trabalhar essa experiência? Eu vou trabalhar ela multissensorialmente, ou seja, eu preciso envolver os sentidos nessa comunicação. Não basta, né? A gente ouve muito falar, a marca tem que emocionar. Mas eu só posso emocionar, Dani, se isso fizer parte do meu propósito e eu construir essa narrativa
passando pelos sentidos, pela multissensorialidade, porque a informação chega para nós, né, para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos, os 5 sentidos que a gente conhece, tato, olfato, visão. Só que, assim, não basta explorar só um. Quanto mais sentidos eu envolver nas ações de marca, mais chances eu tenho que entrar na mente das pessoas. E por Regina, só assim, fazendo um parênteses, isso passa muito também por aquela questão do customer experience, de você gerar uma experiência para o cliente, né, turma? Então, a gente ouve muito, a Regina está falando específico inteligente de marca, mas só para vocês relacionarem, essa experiência toda com o cliente envolve a marca. A marca é um dos pilares principais do customer experience ou da experiência com o cliente, né, Rê? Sim, e principalmente, Dani, que é o grande desafio, principalmente para as empresas que têm uma infinidade de pontos de contato, né? Como é que eu mapeio os meus pontos de contato? Porque cada pontinho de contato, por menor que ele seja, ele gera essa experiência, né? E tem empresas que ficam, mas quantos pontos de contato eu tenho que mapear? Todos, não importa se ele vai alcançar um número aí 50, 60, eu tenho que mapear todos e dentro da estratégia criar essa experiência, porque a construção aí é do todo, é tudo integrado. E por último, Dani, a sexta é que a gente terá mudanças na comunicação. De que forma? Primeiro, com mensagens mais positivas, entra um positivismo nas mensagens, ok? As marcas vão seguir por esse caminho, até porque a gente está abalado, né? O mundo está abalado e é algo global. Não é algo especificamente de Brasil, tá? Então, isso é uma tendência fora. Nós teremos novos códigos visuais, ok? Então, esses novos códigos visuais, ele afeta totalmente como a marca se comunica, né? E eu, como marca, tenho que estar atento a essas mudanças. É um conceito muito de conexão e resiliência, ou seja, como é que a marca vai trabalhar isso, né? Propósito tem a ver com contribuição. Qual é a minha contribuição para a sociedade? Qual é a minha contribuição para o cliente, né? Vai muito além do que simplesmente vender. Basicamente, Dani, é isso. Uma coisa também é assim, comunicações mais minimalistas, menos é mais, tá bom? Muito bom. Menos já estamos vendo, né? Sim. Nós já estamos vendo, principalmente propaganda no YouTube. Eu já estou vendo isso acontecer. Interessante ver que, assim, é tendência forte. Outra coisa, Dani, assim, a gente vai diminuir um pouco essas superproduções na comunicação. Nós teremos aquela comunicação mais rápida, ou seja, aquela coisa mais mão na massa, né? No cinema a gente fala isso, câmera na mão. Evidentemente que não é a câmera na mão, mas, ou seja, comunicações que já não vão depender daquela superestrutura, né? De milhões envolvidos nisso. Eu preciso de rapidez, eu preciso de espontaneidade. E dentro ainda desse contexto da comunicação, a gente vai ter a adoção de um tom de voz, ou seja, as empresas, as marcas terão um tom de voz mais informal, ok? E a partir disso, eu tenho que envolver a alta gestão, seja o CEO, seja diretores, que comecem também a falar pela marca, tá? E de uma forma mais informal. E aí a gente fecha naquela coisa que a gente falou, né? Da humanização. Então, quando você vê, tudo tá ligado, não tem outra forma, né? Muito bom, Rê. Gostei demais de saber sobre as tendências para neurobranding e acredito que o público também, porque foi muito legal. Para mim, pelo menos para mim, foi novidade. A gente está chegando ao fim, é a nossa última pergunta, mas o fim do nosso ping-pong, eu e Rê, porque depois a gente quer que vocês também colaborem e façam perguntas. A ideia da gente montar esse ambiente, essa sala, foi dar a possibilidade de vocês também conversarem com a gente depois, tá? Então, vou falar um pouco para vocês, um assunto também que tem chamado a atenção e que tem lives a respeito, que é liderança. Só que eu vou falar especificamente para a inteligência aplicada a negócios. Como é que tem que ser o nosso líder? O que as pessoas estão procurando em termos de liderança? O que as empresas querem? Então, de novo, trago uma visão minha e também das empresas que eu conversei e a gente fez uma consolidação baseado no que a gente acha que já está acontecendo e vai se intensificar nesse cenário aí pós-Covid, tá? Trouxe para vocês 5 pontos de liderança que recomendo que vocês desenvolvam se ainda não tenham algum, tá? A Regina também nós vamos fazer um ping-pong, ela também vai falar, enfim. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, turma, é olhar para
pessoas. Então, com essa questão da Covid, isso se intensificou muito. A gente hoje tem como se capacitar com o lado técnico, então tem a Revi, que ensina curso de inteligência, que dá mentoria, mas assim, tem um outro lado, que é o lado interno, que é o lado humano do líder, tá? E aí a gente está muito falando também das soft skills, né? Que hoje em dia, e eu acho que vocês também, a maioria sabe, as soft skills até estão no processo de seleção, estão até no nível mais alto do que as hard skills, tá? Então, isso é importante a gente lembrar, porque não adianta ter só o lado técnico. O líder precisa olhar para pessoas, o líder precisa proporcionar o melhor ambiente de trabalho. Você lembra que eu falei do Customer Experience? Isso vale para nós também. Nós temos que proporcionar uma melhor experiência para os nossos colaboradores, tá? Segundo ponto, turma, resiliência. Resiliência nada mais é do que a capacidade de enfrentar os desafios e sair igual ou melhor. Possivelmente, né, a gente quer sair melhor. E essa questão da resiliência passa por aquilo que eu falei da gente se reinventar. Então, se reinventar como líder ou liderado. Passa pela questão de adaptabilidade. Então, nós trabalhamos numa área de inteligência, uma área de tomada de decisão, uma área rápida, uma área de aceleração. Então, temos que trazer essa questão da resiliência e da adaptabilidade, tá? Vamos para o terceiro agora. Terceiro foi uma outra empresa, um outro cliente nosso do setor de infraestrutura que falou e que eu assino embaixo, que é pensar holisticamente. E isso tem a ver com as nossas funções, com a nossa área. A nossa área, ela é uma área que negocia o tempo inteiro, é uma área que ela tem que estar antenada com o mercado, com concorrência, com política, economia, sociologia, toda a questão do PESTEL, né, que eu falei para vocês, política, economia, sociologia, questões de meio ambiente, regulação. Então, o líder precisa pensar holisticamente, tá, em tudo isso. Hoje, o cenário envolve questões cada vez mais complexas, esse cenário da questão da pandemia, do pós-Covid. Tá? Então, nós precisamos, de um lado, ter maior agilidade, ajudar os executivos das empresas a tomarem decisões mais rápidas, mas nós temos a questão também do modelo mental deles, desses executivos. Tá? Então, pensar holisticamente vai ajudar muito. Tá? Quarto ponto, turma, trabalhar sob pressão com resultados, tá? Então, esse é um ponto que a gente está acostumado a trabalhar sob pressão, mas muitos clientes chegam para mim e falam o seguinte: Daniela, como eu gero resultados para a área de inteligência? Então, tem processo para isso, tem técnica para isso, tem indicadores para isso. E eu vejo que o líder, ele precisa dominar isso. Ele precisa se inteirar, ele precisa também gerar resultados, saber trabalhar sob pressão e gerar resultados. Então, esse é o quarto. E, Rê, você quer complementar alguma coisa? Eu quero fechar com o quinto, para fazer o fechamento geral. Então, a Rê vai complementar, e depois eu vou fazer um fechamento geral com o quinto, para depois a gente ir para o debate, tá Quero bom? sim, Dani, rapidamente, né? Visão holística, né? Com tudo. Com certeza, né, Uma Rê? coisa interessante, Dani, é que assim, as marcas estão muito habituadas, né, a falar muito delas, né? O que eu sou, o que eu faço, né? Quais são os meus produtos, enfim. E esse líder, Dani, ele tem que começar a exercitar a arte da escutativa, ou seja, ele escutar mais, ok? E falar menos, ou seja, falar menos dele, né, empresa, como liderança, ok? E escutar mais os clientes, porque são nessas interações com os clientes que estão as verdadeiras oportunidades de negócio, né? Então, essa arte da escutativa, tá bom? Assim, a gente precisa ter. Outra coisa, Dani, é humildade, ou seja, nesse mundo que nós estamos, né, nesse mundo VUCA, a gente tem que admitir que nós não sabemos tudo, né? Um líder tem que ter essa humildade de admitir que não sabe tudo. Vamos errar em todos os sentidos, né? Mas a gente tem que experimentar. A inovação requer, né,
essa tentativa, lógico, né, e vamos testar, entender de comportamento humano, Dani, esse é o grande foco, né, e acho que até por isso que você nos traz aqui, né, para trazer aí ciências cognitivas, comportamento humano, porque faz parte disso tudo, e ter visão, Dani, de criar ações não convencionais, ou seja, né, a gente precisa, dentro desse ambiente que é super poluído de informação, então como é que eu tenho atenção desse cliente, desse consumidor, então como é que eu inovo em ações que são totalmente fora da caixa, né, e sempre envolvendo a multissensorialidade para conseguir chegar aí à mente dessas pessoas. É isso, Dani. Muito bom, turma. Eu vou fechar com o último item, mas não menos importante, porque eu acredito que essa última característica, ela vai proporcionar o avanço de vocês para tudo isso que a gente falou, em termos de liderança, tá? Desenvolvimento mental, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Daniela, como é que eu vou fazer esse desenvolvimento mental? Como é que eu pratico isso? Como é que funciona? É lógico que a mentoria ajuda, você ter um mentor, né? Não importa se da área de inteligência ou da área de ciência cognitiva, que é o caso da Rê, mas assim, é um pouquinho mais além. E aí eu quero falar para vocês um pouco de meditação, tá? Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas eu não vou falar para vocês da prática de ficar sentado ou ficar deitado e simplesmente relaxar, né? Eu quero levar aqui para vocês que é uma meditação com foco, uma meditação com propósito, uma meditação que possa ajudá-los a alcançar objetivos profissionais ou objetivos financeiros, pessoais, o que quer que seja. Então, fica a dica, praticar a meditação com foco, com propósito, isso vai ajudar não só o líder ser uma pessoa mais humana, mais equilibrada, mas vai ajudá-los a alcançar os seus objetivos profissionais, se a liderança é uma delas, tá? Turma, eu estou encerrando o nosso ping-pong, a nossa conversa, tá? Mas eu quero deixar aberto para fazer perguntas. Nós vamos agora abrir os microfones, o áudio, e eu queria abrir, vocês façam as perguntas que vocês quiserem. Eu acho que tinha aqui uma aqui em cima, o Rodrigo vai ajudar a gente. Rô, eu peço que você ajude a gente para ver se tiveram mais perguntas. Teve uma pergunta aqui para a Regina, que ela quer exemplos mais concretos da prática do Tá, novo é verdade. Enquanto então, alguém organiza as perguntas, né, Dani, eu não lembro o façam nome, perguntas também, se vocês não lembro o nome tiveram da mais pessoa. perguntas. Mas, por exemplo, eu vou dar um projeto, né, em especial, aonde, né, desde o desenvolvimento, né, e no caso era uma startup com uma tecnologia nova. Então, a gente usou, dentro das ciências cognitivas, a antropologia, né, forte para entender os comportamentos desse público, que eram bastante específicos, né, a gente tinha 6 diferentes públicos, então a antropologia entrou em peso nesse projeto de construção de marca, e na parte do sistema, da tecnologia, né, que já tinha toda a parte de desenvolvimento, inteligência artificial, uma série de coisas, mas nós entramos com a neurociência aplicada, aí sim, tecnologia mesmo, para avaliar como que era, Dani, a questão da usabilidade, né, isso tudo para entender as barreiras, as dificuldades em relação a UX. E isso tudo antes do projeto ir para o mercado. Tá Fala para a turma o que é UX, que eu não sei se as pessoas sabem, por favor. A experiência do usuário, por exemplo, na navegação do aplicativo, né? Então, quando o UX é algo assim que envolve a experiência do cliente, e a neurociência tem ferramentas que a gente consegue identificar os atritos, né, aonde que está travando, né, esse fluxo. Então a gente usou eye tracking para essa questão. Então isso favorece, vamos dizer assim, que a gente vai eliminando erros, Dani, porque, por exemplo, quando a gente tem um projeto novo, uma marca nova para lançar,
essa primeira percepção do mercado, ela é tudo, né? Lógico que um projeto ele vai sofrendo adaptações, mas se eu já erro nesse momento, sim, isso é muito crucial para a marca. A gente tem um dado que mais de 80% dos novos produtos, uma vez lançado no mercado, após 1 ano e meio eles falham, ou seja, 80%. Só que às vezes um projeto desse, alto, Dani, demorou 2 anos, 3 anos, então a gente não computa isso no balanço para ter um valor lançado, né, de desperdício, porque 80%, se a gente, né, somar o todo, é muito dinheiro desperdiçado. Então essas ferramentas, elas ajudam nesse sentido para ir afunilando, ou seja, para que a gente tenha mais assertividade. Eu espero ter respondido aí a pergunta que foi feita lá em cima, logo no começo, mas aí depois também a gente vai deixar os contatos e a pessoa pode entrar em contato e entender mais especificamente, mais tecnicamente. Acredito que respondeu, né? Ela deu um exemplo, a Rê deu um exemplo para nós de uma aplicabilidade, acredito que sim. Às vezes para nós para quem trabalha com inteligência, né, de mercado, é um tema um pouco mais assim diferente, né? Mas acredito que, poxa, ficou muito bem explicado por você e a gente conseguiu entender perfeitamente. Turma, e aí? Alguém tem mais alguma pergunta? Temos ainda um bom número aí de participantes. Tem uma pessoa querendo falar, o Alexandre. Maravilha, Alexandre Rorimi. Só um minutinho, Alexandre, que nós vamos te dar acesso, tá? Legal, ótimo, fico contente, porque a gente fez nesta plataforma, Alexandre. Gente, ajuda aí a procurar o Alexandre, por favor. A gente fez. Já achei, maravilha, tá? Peraí, Alexandre. A gente fez nessa plataforma justamente para que vocês pudessem falar. Alexandre. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Boa noite, tudo e vocês? Também. Boa noite, Alexandre. Eu sou gerente de desenvolvimento humano aqui no Sicoob Secret, uma cooperativa de crédito. E eu conheço a Regina aí do Summit, né? A pergunta que eu queria fazer é no quarto item que a Regina falou sobre reputação da marca. Às vezes é forte como marca, só que você quis dizer assim, às vezes a marca se mostra boa e você falou que para os colaboradores às vezes não. Então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, é isso? Para você que é de recursos humanos, né, e estratégico, é super importante. Quando eu quis dizer assim, né, que no sentido, a marca é forte comercialmente, nós estamos sempre falando assim, a marca é percebida, ok? Então, a percepção daquela marca, nossa, ela é uma marca forte, ela é líder de mercado, ela é líder da categoria. Só que o que acontece? Não vai bastar mais só essa visão, porque essa visão, lembra, é a marca falando dela, criando a percepção para o público. A partir do momento que o colaborador fala, tá, mas aqui dentro não é assim. Nós temos marcas que durante o Covid têm um posicionamento fantástico, né, comercialmente falando, ou seja, arrasam na comunicação de marca e de repente assim, colaboradores sendo demitidos sem nenhuma explicação, sem nenhum amparo. Então, o que a gente chama de employer branding, né, ou seja, eu tenho que olhar a cadeia também, como é que são os meus parceiros, como é que os meus parceiros olham para mim, todos os meus insumos, as minhas matérias-primas, ou seja, como é que tudo isso é tratado? Eu utilizo produtos de acordo, por exemplo, são produtos de consumo, eu tenho Anvisa, eu tenho certificação, então esse conjunto todo vai criar essa reputação, ok? E essa reputação, ela vai começar a ser exposta já para o acionista. Se é uma empresa de capital aberto, o acionista vai considerar qual é o grau de reputação dela. E nós vamos começar a ter classificações disso. Então, você imagina que a gente tem lá o top, né? As 10 maiores empresas em faturamento, em percepção de marca. Você imagina um ranking agora que eu tenho aqui uma liderança de mercado, de percepção de marca, mas a minha reputação está aqui embaixo, sabe aquela coisa? É essa reputação no todo que eu estou falando. São as empresas moedoras de carne, né? Exatamente. Maravilha. Legal, obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu vou desabilitar aqui, tá? Para outras pessoas também falarem. Obrigada. Gente, tem pergunta aqui. Vamos lá, vamos tocar mais um pouquinho? O Kleiber Ferreira, conhecer a concorrência é tão importante quanto conhecer o próprio produto, sim. Alguma ferramenta que auxilie de tais informações que vocês recomendam?
Então, Kleiber, tem ferramenta sim, mas o Trend Topics eu conheço, tá? Tem ferramentas que fazem os robozinhos de coleta, né? Que atuam como robozinhos de coleta, ferramentas tecnológicas, no caso, e que podem ajudá-lo sim. Por exemplo, você pode mapear, ter esses nomes desses concorrentes e aparecer e receber um aviso na própria plataforma, por exemplo, das notícias. Então tem sim, tá? Eu só não, assim, eu prefiro não citar nomes de fornecedores de plataformas aqui. A gente vai disponibilizar no último slide o nosso contato. Se você tiver interesse em conhecer alguma ferramenta específica, dá sim. O próprio geomarketing, dependendo do seu negócio, o próprio geomarketing, que é o mapeamento georreferenciado, marketing, ajuda muito, tá? Então, essa é uma ferramenta também, por exemplo, nós conversamos com um profissional do varejo que atuava com redes de farmácias. Então, o geomarketing pode ajudar muito nessa questão da concorrência. Então, ele me contou, por exemplo, só para te dar um exemplo também, para não ficar muito no ar, que os profissionais, os vendedores iam até as lojas físicas, essas lojas físicas dos concorrentes foram mapeadas pelo geomarketing, e depois, por exemplo, um trabalho de pricing com geomarketing, né, eles anotavam os preços com descontos de alguns produtos que eles queriam saber e jogavam isso para a plataforma, tá, Kleiber? Então, assim, dependendo da necessidade da empresa, tem sim ferramentas, tá? Eu te dei aí exemplo de duas delas, com o robozinho de coleta, de notícias, por exemplo, dos concorrentes. O próprio Clipping pode fazer isso, tá? Uma boa clipadora, você consegue também ter esses robozinhos, tá? Espero ter respondido. Caso não respondi, se você quiser alguma informação mais específica, estou à disposição. Gente, José Ramalho, vamos lá, ele quer falar. José, já achei você aqui, eu estou habilitando para você falar. José, você está aí com a gente? Estou. Maravilha, pode Sim. falar. Olá, boa noite a todos, desde Lisboa. Opa, que maravilha, Lisboa, que legal. E é uma excelente oportunidade de ver a Regina ao vivo, não é? Fomos colegas em Lisboa, num curso que tirámos juntos, Neuromarketing. E Regina, olha, um beijinho muito grande para ti. Gostava de saber a tua opinião do neuromarketing aplicado aos negócios. E falaste daquela questão do recurso humanos, ouvir mais, falar menos, menos é mais. A questão da gestão dos recursos humanos também é muito relevante, ou seja, os gestores têm mais que ouvir os clientes e naquele intervalo é que surgem as oportunidades de negócio. Queria um bocadinho ouvir acerca disso, Regina. Olha, e dizer que está tudo bem cá por Lisboa, está bem? Um beijinho grande. Ótimo, ótimo. Boa noite, José. José, a gente teve a oportunidade de nos conhecermos lá no ISG em Lisboa. José, assim, não tem mais volta isso, né? A gente entender, a Dani colocou muito bem, né? Pessoas no centro, né? E aí, pessoas é o tempo todo, né? Porque eu sou pessoa representando uma marca, né? Desde um CEO, diretoria, até o chão de fábrica, pessoas, cliente na ponta, pessoas, a nossa relação aqui é pessoa a pessoa, então o tempo todo pessoas, e a gente ouve muito isso, né? Então, como é que a gente lida com isso? Você tinha feito uma pergunta no chat também, a questão, né, do uso de neuromarketing nos negócios, né? Às vezes as pessoas questionam se a ética, não a ética, né? Eu sempre defendo que, assim, uma faca, ela pode ser um instrumento muito útil na cozinha, mas ela pode ser uma arma branca, né? Então, a ética está muito mais ligada a nós, né? Como é que a gente utiliza isso, mas aqui no Brasil, em especial, a gente já começa a ver não só grandes empresas com seus próprios laboratórios, né, de neurociência aplicada, principalmente empresas grandes de consumo, mas também levando a neurociência aplicada para a área de recursos humanos, ok? Para transformação de cultura,
para ajudar a transformação digital, porque a gente tem um dado alarmante que 74% dos projetos de inovação estão parados. E por que tudo isso trava, José? Trava porque temos pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, os nossos comportamentos, a forma como a gente pensa, como a gente age, eu preciso entender. Ninguém gosta de mudança. Mudança não faz parte do nosso padrão de aceitar mudanças. A gente resiste, né? A gente tem vários estágios aí para aceitar algo novo. Então a gente precisa começar a entender isso, né? Cada vez mais, não tem volta. Maravilha. José, respondeu? Tudo certo? Respondeu muito bem. A realidade do Brasil não é muito diferente da realidade portuguesa. Aliás, nós temos uma enormíssima oportunidade e nós os três podemos desta vez ser os protagonistas da história. Ou seja, pelo facto de estarmos vivos e pelo facto de passarmos esse momento histórico, recai sobre nós uma grande responsabilidade. Ou seja, quando nós lemos nos livros da história, imaginamos que poderíamos ter vivido naquele tempo, não é? O que é que terá sido? E nós hoje somos atores principais, não é? É verdade. E se a gente considerar, José, né, nós estamos no meio de algo que envolve muita emoção, né? No caso aqui é a emoção do medo. Mas emoção está em jogo o tempo todo, né? E a partir do momento, como marca, eu também tenho que ajudar nessa construção. Lembra que a gente falou de mensagens mais positivas, narrativas mais positivas, e a gente consegue monitorar tudo isso com as ferramentas da neurociência, né? As marcas precisam também fazer o seu papel, a sociedade vai cobrar cada vez mais. E, obrigado pela sua participação, direto de Lisboa, uma honra aí pra gente, eu sei que aí é bem tarde, obrigada, viu? Obrigada, Zé. Boa sorte. Obrigada, gente. Rê, olha só, a gente está com várias perguntas, eu estou bem contente com esse resultado aqui dessa live, vamos tentar ser mais rápido para a gente poder atender todo mundo. Eu coloquei aqui um horário para a nossa live de até 19h30, tá? Já tem algumas pessoas que saíram, estamos com a maioria da sala ainda, mas algumas pessoas já saíram, umas até falaram, né, aqui com a gente, que estavam saindo. Então, olha só, eu vou dar a palavra aqui, gente, vai por ordem, vai agora, o Rafael quer falar, então, vamos ver se a gente consegue, turma, responder um pouquinho mais rápido para vocês, tá, para a gente conseguir responder o maior número possível de pessoas. Rafael, tudo bom? Já liberei a câmera para você e o áudio, você está me ouvindo? Rafael? Oi, Rafael. Rafael, vai continuar liberado, eu vou passar aqui para outro, enfim, eu não sei, ele não está falando, mas enfim, se quiser colocar sua mensagem, também está à disposição, está liberado o seu áudio. Gente, o Luiz Vilela, oi Luiz, tudo bom? Bom ter você aqui com a gente, o Luiz foi um dos colaboradores que ajudou bastante a gente aí a fazer esse trabalho, esse projeto nosso dessa live. Luiz, ele pergunta o seguinte, ouvi uma definição muito legal do Alexandre, a reputação é a vitória do reconhecimento sobre o conhecimento. As marcas não podem ser apenas conhecidas, têm que ser reconhecidas. Na verdade, é um comentário, turma, não é uma pergunta. Sim, a Rê quer comentar rapidamente. Então, ele diz que as marcas não podem ser mais conhecidas, elas têm que ser reconhecidas. Você quer comentar rapidamente o que ele falou? Daniel, rapidamente, a gente sempre, né, fez uma comunicação de marca do sistema, né, ou seja, do cérebro racional para o emocional. E, na realidade, a neurociência nos traz que eu preciso partir do emocional para o racional. Eu vou disponibilizar esse material no final, fica claro isso. Então, Dani, o que aconteceu? As marcas, as comunicações, né, elas eram persuasivas, ok? E era a forma com que nós aprendíamos, mas agora isso ficou comprovado que não é mais dessa forma, então por isso que essas propagandas massivas, né, elas estão deixando de existir. De que forma que eu construo isso cada vez mais multimídia, né, ou seja, essa fragmentação das mídias, como é que eu estou em todas as mídias com uma comunicação que tem a emoção, mas emoção baseada lá, né, storytelling versus story doing, então é um grande desafio para nós, mas, ou seja, não tem caminho de volta. As marcas elas vão, vamos dizer assim, ser escolhidas na mente das pessoas exatamente por todo esse conjunto, né? A gente vai desaparecer com essa questão que ele colocou, tá bom? Maravilha. A Yara, olá Yara, boa noite. A Yara pergunta o seguinte, Rê, como adaptar a cultura da empresa
a essa transformação tecnológica que ganhou velocidade com o Covid e ganhou muita velocidade, né, Yara? A gente mostrou isso nessa live para vocês. Yara, boa noite. Yara, você trouxe um ponto super importante, né? Porque quando a gente olha para a marca, é muito comum a gente enxergar a marca na linha de frente do marketing. Mas, na realidade, eu tenho defendido que marca é uma questão de CEO. Ou eu trago o propósito da marca por um alinhamento de cultura, e a partir de então eu consigo sim fazer inovação, porque lembra, dentro dessa pirâmide de pessoas, né, CEO, diretorias, e vou chegando até aqui embaixo, somos pessoas, e lembra, pessoas não gostam de mudar. Então a inovação, no primeiro momento, nós rejeitamos, porque nós não queremos mudança. Só que como é que eu vou trabalhar isso? Se eu tenho um propósito coerente, alinhado, disseminado pela cultura, então primeiro eu tenho que começar com a cultura. Se eu não mexer na cultura, Yara, eu não vou conseguir fazer essa transformação digital. E é por isso que a gente tem esses dados alarmantes de 74% não estão conseguindo emplacar as inovações. Maravilha. O José Ramalho já falou, né? Acredito, tem uma pergunta aqui dele, mas acredito que ele já falou. Vamos lá, Heitor. Oi, Heitor, tudo bem? Heitor Fox. O Heitor pergunta, Rê, como você vê o neuromarketing aplicado na sua relação com o neurobranding? Heitor também é de Portugal, olha aí, Lisboa em peso aqui hoje. Heitor também trabalha com neuromarketing, especificamente neurocomunicação em Lisboa. Heitor, eu vejo o neuromarketing como uma ferramenta, mais uma ferramenta de pesquisa, que não substitui as outras pesquisas, tá bom? A gente precisa ficar bem claro disso. Ele é mais uma ferramenta, ok? Então, eu enxergo o neuromarketing como ferramentas de pesquisa, das quais a gente utiliza muito para acelerar a construção de marca. Então, a relação, ela é uma relação de uma ferramenta, ou seja, ela está junto, tá bom? Não vejo separação disso. Não sei se eu espero ter respondido. Dani, tem uma outra pessoa que eu não vou lembrar o nome, mas é só um comentário, né, tá aqui, ó, acho que é a Estela Teodoro, e ela diz assim, né, que realmente ela passou por uma situação, ela está acompanhando essas empresas que estão demitindo, sem, né, nenhuma consideração, e que ela mesma já se decepcionou com algumas marcas, e ela vai deixar de comprar delas. É isso mesmo, Estela, nós vamos deixar de consumir produtos dessas marcas que, abre aspas, né, não. Regina? Oi? Gente, acredito que ela travou. Maravilha. Ela travou. Vamos lá, eu vou dar continuidade até ela voltar, tá? As perguntas que me dizem mais respeito, se tiver, eu vou ver aqui alguma. Luiz pergunta, pensando na mudança de comportamento do cliente pós-Covid, faz sentido digitalizar processos físicos já bem-sucedidos ou mais esforço deve ser empenhado em soluções disruptivas? Olha, Luiz, eu acredito que algumas empresas já têm digitalizado os processos. Eu vi um cliente meu falando sobre assinatura digital, que antes tinha uma barreira e hoje isso já é uma realidade na empresa. Então, sim, acredito que temos que digitalizar processos físicos, sim. E, por outro lado, ter essa ideia, essa visão de soluções disruptivas. E isso a gente pode conseguir através de técnicas como cenários, por exemplo, tá, Luiz? Então, quais soluções podem ser disruptivas para a nossa indústria? Tá? Então, para a sua indústria, indústria automobilística, o que significa ser uma solução disruptiva? Será que a questão de vocês terem os respiradores, estarem fazendo esses respiradores, ou estarem tendo um caminho aí de tendências para a movimentação do negócio para locadores de automóveis, por exemplo, tá? Então, pensar um pouquinho sobre isso, tá? Ah, bom, Rê, você voltou. Pois é, caí, né? Tudo bem, sem problemas. Então, você quer finalizar? Podemos ir para a próxima pergunta, que é do Bonfá?
Podemos. Eu perdi o chat, então se você puder ler, se for alguma que me envolva, por favor. Sim, eu vou voltar para a seguinte volta. Lembrando, Rê, a gente precisa terminar em 6 minutos, Tá tá? bom. Já tá bom, a gente está com metade da sala, então nós estamos terminando em. Depois a gente vai passar nossos contatos. Fique à vontade para entrar em contato ou comigo ou com ela, tá? Então vamos lá, o Bonfá. Em quase todos os segmentos, houve um forte crescimento de novas marcas e empresas, muitos produtos novos, com qualidade e preços cada vez mais baixos. Olha a pergunta interessante do Bonfá. Por que as novas gerações irão ainda seguir marcas com tantas opções que temos? Bom, Fá, por um motivo muito simples. Né? Enquanto a minha marca não tiver um propósito claro e um valor percebido no mercado, eu só vou disputar preço. Nenhuma empresa sobrevive com disputa de preço só. A nova geração, ela tá trazendo um comportamento novo, ok? Então, as grandes empresas, as empresas tradicionais, elas precisam rever. Lembra que eu citei no começo, né? Empresa nos procurando, por quê? Produto líder de mercado, já atravessando gerações, está perdendo liderança e não está entendendo por quê. Então, trabalhar percepção de valor, proposta de valor, posicionamento emocional para se diferenciar da concorrência é um caminho. Disputa de preço, ninguém aguenta, tá bom? Maravilha. Vamos para mais, deixa eu ver aqui, tem algumas, vamos lá. A Débora pergunta: Olá, Débora, como você costuma aplicar no âmbito tático e operacional essa estratégia? Acredito que neurobranding, né? Ela está se referindo. Caso não seja, Débora, pode escrever ou a gente abre o áudio e o vídeo para você. Bom, vou responder da minha parte, né, se for como você está falando, né? Então, primeiro, a gente, quando olha para a marca, a gente não olha para a marca só nesse sentido comercial. A gente faz um olhar para dentro, ok? E esse olhar para dentro, ele parte primeiro para entender a cultura, entender a marca, como é que está esse ambiente. Então, no aspecto estratégico, a gente faz essa leitura, esse diagnóstico, ok? Para depois, então, começar a aplicar no tátil. E aí é que a gente usa a metodologia na prática. Então, mas aí é bem complexo explicar aqui, tomaria muito tempo. Vou pedir para ela que entre em contato comigo, me chama pelo LinkedIn, que a gente vai disponibilizar, e eu consigo explicar de uma forma com um pouquinho mais de tempo. Ah, maravilha. Olha só, vai dar tempo de fazer mais uma pergunta aqui. Vamos lá, Celso. Celso Petrati. Olá, Celso. Boa noite. Celso diz o seguinte: eu estou entrando na área de inteligência agora, no meio da pandemia, e não possuo suporte, mas a empresa espera muito de mim. Qual a dica de vocês? Vamos lá, Celso, eu vou responder essa, tá? Está mais relacionado com a área de inteligência a meu respeito. Celso, você é novo na área de inteligência, então a questão de comprometimento com o trabalho é muito importante. Eu sempre falo. Eu não sei se você é um gerente ou um analista, mas é importante você se capacitar, né? Então, se você é um analista, busque, se você ainda não tem, busque capacitação. A gente, quando fala de inteligência aplicada a negócios, nós falamos de duas frentes. Nós temos que fazer dados e informações da empresa se cruzarem e conversarem com as informações do mercado, ou seja, dados e informações internas e ou externas. A inteligência vem desse cruzamento, tá? Como é que você gera inteligência? Quando você começa a fazer esse cruzamento. Então, busque capacitação, tá? Você precisa definir primeiro o foco. Qual que é o foco da inteligência na sua empresa? Se for estruturar a área, busque isso, tem processos para se estruturar uma área de inteligência. Ah, Daniela, nós já temos a área estruturada, nós precisamos melhorar os processos. Então, identifique quais são as melhorias, qual é o caminho a seguir, tá? Então, acho que essa é a minha principal dica para você. Vamos finalizar agora. O Rafael habilitou o microfone. Rafael, veja se está funcionando. Você vai ser a nossa última interação, tá? Se você quiser falar, fica à vontade. Eu já está habilitado aqui seu microfone e seu vídeo. Ah, ele colocou aqui. Vamos lá, então vou ler, tá? Pergunta do Rafael. Reputação das empresas. Durante a pandemia, algumas demitiram centenas de pessoas, em outras oportunidades. Empresas que estão listadas entre as mais lembradas durante a pandemia também tiveram problema. Sim. Se o negócio for bom, o investidor vai continuar investindo. O brasileiro tem memória curta.
Você quer responder? Qual é o nome dele, por favor? Rafael. Rafael, na realidade, né, a gente sempre ouve isso, né, brasileiro tem memória curta. Quando a gente está falando dessa tendência, ela não é uma tendência de Brasil, ela é uma tendência de mundo, ok? Sim, os acionistas sempre tiveram, né, muito focado na questão do lucro, ok? Mas isso já começa a mudar. Né, quando a gente tiver exposto isso, né, lembra quando eu falei que a gente vai ter novos sistemas, né, de validação, e eu começar a ter a marca nessa classificação de reputação, isso vai ficar mais exposto, mas já é um movimento, né, conversando também, que a gente extraiu, já é um movimento, então assim, não tem volta, ou seja, talvez ainda no momento, né, a gente vai ver algumas situações, mas o caminho é a reputação e isso vai interferir, inclusive, para os investidores. Maravilha, gente. Olha só, tiveram ainda mais perguntas, tá? Só que a gente vai encerrar. Já estamos aqui há 1h30, tá? Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foi ótimo. Vocês que ficaram até o final, né? Estamos com um pouquinho menos da metade da sala até o final. Como é que vai funcionar? A gente vai disponibilizar essa live no YouTube da Revi. O Rodrigo colocou aí para a gente, tá? Para quem ainda não é conectado, ainda não se conectou, o YouTube da Revi está no chat. A gente vai também enviar este conteúdo aqui pelo Telegram. Se você não está conectado com a gente pelo Telegram, se conecta, porque a gente vai manter a nossa comunicação por lá. A ideia é a gente ter novas lives, tá? Esse slide aqui tem os contatos meus e da Regina, nossos e-mails, tem LinkedIn, se quiserem conectar com a gente no LinkedIn também tem. Ficaram algumas perguntas, eu vou passar para a Regina e vamos tentar responder. Eu conheço a maioria das pessoas, tá? Quero agradecer demais a presença de vocês, foi ótimo. Espero que vocês tenham aproveitado muito, gostado do conteúdo. A gente procurou trazer para vocês o que de melhor tem em inteligência aplicada a negócios, tá? E vou deixar a Rê se despedir, desejando boa noite a todos. Dani, obrigado mais uma vez pelo convite, boa noite a todos. Eu acabei de colocar no chat, né, para aqueles que eu falei que eu ia disponibilizar o link do manual, que é Neurobranding, pode entrar no link, é um material gratuito, pode baixar. E foi um prazer estar aqui com vocês e foi muito legal a experiência. Boa noite a todos e muito obrigada. Gente, boa noite, estamos encerrando. Muito obrigada mesmo, viu? Foi um prazer. Tchau, tchau. Regina, muito obrigada. Obrigada muito a você, obrigada Daniela. por sua presença aí na nossa live. Foi muito bom. Obrigado. Tchau, gente.